Bom dia, hoje é 14 de novembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Esse podcast é um oferecimento do Ensino Einstein. Investir no próprio sucesso é o que diferencia os verdadeiros líderes. Conheça os programas de gestão do Ensino Einstein e leve sua carreira a um novo patamar. São cursos de atualização, pós-graduação e MBA com abordagem inovadora e que contam com a experiência dos profissionais do Einstein. Acesse gestão.ensinoeinstein.com e torne-se um líder de referência na saúde. Silêncio, os paulistanos e habitantes de São Paulo descobriram o calor. Está fazendo 37 graus nessa cidade de meu Deus, nesse momento. Mas se eu entrar aqui no meu aplicativo do tempo e eu olhar Manaus, capital do Amazonas, está 36 lá. E a gente não tá falando aí no Trending Topics do Twitter que Manaus tá, 36 graus. Estou brincando, eu sei das diferenças de temperatura, mas eu estou aqui falando sobre como estamos reclamando sem parar aqui nesta cidade do calor e da sensação térmica que, segundo especialistas, veio para ficar, minha gente. Não será a primeira vez que teremos este fenômeno climático, consequência aí, segundo os especialistas e cientistas, das mudanças climáticas que estamos vivenciando no planeta. Inclusive, vamos falar sobre isso no episódio de hoje, sobre como a onda de calor extremo no Brasil deve afetar de tudo, inclusive o preço do seu cafezinho. A gente também vai falar sobre duas coisas verdes. A primeira, os títulos verdes que o Brasil está lançando na sua primeira oferta para apoiar a agenda ambiental. Olha ela aí. Vou te contar o que são títulos verdes. Eles têm a cor verde ou eles podem ser amarelos? E outra coisa verde que a gente vai falar, que não tem nada a ver com títulos verdes, é a Verde Asset, do Luiz Stuhlberger. Quem é esta pessoa? Você sabe? Não, eu vou te contar. A Verde Asset dele ampliou as apostas em juros no Brasil. Por que isso te importa? Também vamos falar sobre isso. E, por fim, a gente vai falar ainda sobre como a BRF desistiu de vender a operação de alimentos para pets após 9 meses. Por quê? Porque pets são importantes e moram no nosso coração. Se você chegou hoje, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a ouvir um podcast, um grande ambiente de negócios, diversão, às vezes gritaria dos meus vizinhos no corredor. Para quem se perguntou ontem o que era aquele barulho de panela de pressão no fundo, era eu tentando fazer uma gambiarra e usar o meu nebulizador enquanto eu gravava o episódio. Sou uma tonta? Sim. Farei de novo? Não, porque aprendi minha lição, então hoje não tem barulho de panela de pressão. Dito isso, siga a gente nas redes sociais, @BloombergLinhaBrasil. Vamos às notícias. Comece sua experiência agora, é o que me diz o site da Bloomberg Linha ao eu tentar entrar para ler uma notícia para vocês. E eu, como uma boa usuária, quis começar a minha experiência agora, uma grande experiência magnífica de leitora de notícias, para ler essa notícia aqui para vocês. Os futuros de café robusta são negociados em forte alta em Londres, diante do calor extremo no Brasil e uma seca no Vietnã. O robusta, que é um tipo de café, saltou até 2,9% na segunda-feira para $2.000, 491 a tonelada, depois de subir 2% na semana passada. O calor excessivo no Brasil está atingindo tanto as áreas de arábica, que é outro tipo de café, quanto as regiões que produzem a variedade robusta, também conhecida como conilon. É uma ameaça à próxima safra, porque as altas temperaturas podem murchar as folhas dos pés de café e prejudicar o desenvolvimento dos frutos. Temperaturas próximas de 40 graus são esperadas para a maioria das regiões produtoras do Brasil nesta semana, como, por exemplo, o estado de São Paulo. Isso segundo a meteorologista Nadiara Pereira, da Climatempo, em um relatório consultado pela Bloomberg News. Os problemas climáticos são uma preocupação sobretudo para o robusta, a variedade que é usada por café solúvel, porque se soma a uma oferta já restrita do Vietnã, que é o maior produtor depois do Brasil. O país lá está enfrentando uma seca relacionada ao El Niño. No caso do café arábica, embora a maioria dos analistas espere que o Brasil aumente a produção no próximo ano, após chuvas favoráveis, o calor acima da média está gerando preocupação, segundo Marcelo Moreira, da Artin Consulting. Os futuros do arábica, por sua vez, subiram até 1,5% em Nova York e já saltam mais de 15% em um mês acumulado. E além do café, que já está tendo aí efeitos imediatos desta onda de calor que atinge o Brasil,
Outro produto também que está vendo os seus preços subirem exponencialmente são os ar-condicionados. Ah, que dúvida, não é mesmo? Não só os ar-condicionados, como também os ventiladores. Segundo um índice de preços FIPE Buscapé, compartilhado conosco da Bloomberg, compartilhado com a gente da Bloomberg, não sei se falei certo, os preços dos ar-condicionados aumentaram 12% em outubro na base anual, em relação a outubro de 2022. Foi a maior alta dos 47 produtos que compõem o índice e veio seguido diretamente pelos ventiladores, que tiveram uma alta de 2,2% nos seus preços neste período anual. Outro item também que teve um aumento foram os fogões, um aumento de Nossa, tá difícil hoje. Foi o fogão, com aumento de 1,3%. Não sei se é fogões ou fogões, né? Fogões. E é um plural estranho. E todos os outros 44 produtos tiveram queda nos seus preços. Então, segundo a FIPE, os preços dos produtos eletroeletrônicos tiveram uma queda anual de 6,8% em outubro de 2023, com exceção do ar-condicionado e do ventilador, com o pessoal aí já prevendo que o verão será complicado. Falando aí em questões ambientais, o Brasil está planejando vender o seu primeiro título sustentável de dívida externa, os chamados títulos verdes, que são títulos de dívida que o governo brasileiro vai emitir e que devem ser atrelados a projetos sustentáveis. Os investidores entram com o dinheiro e o governo brasileiro precisa necessariamente investi-lo em projetos que ajudem o meio ambiente. Segundo uma reportagem da Bloomberg News, dos repórteres Vinícius Andrade e Esteban Duarte, as negociações iniciais sobre o preço ocorrem com juros de cerca de 6,8%, de acordo com uma fonte consultada por eles e que pediu para não ser identificada porque não está autorizada a falar sobre o tema. Lembrando que o Brasil abriga 60% da floresta amazônica e está planejando emitir títulos com vencimento em 2031, conforme um documento apresentado nesta segunda-feira. Parte dos recursos da operação vai ser destinada a categorias de projetos verdes e sociais elegíveis dentro do novo quadro aprovado pelo país para os títulos sustentáveis. A estreia do Brasil no mercado de títulos de dívida ESG, que é a sigla para Ambiental, Social e Governança, tem sido preparada por anos, deixando Wall Street ansiosa para avaliar o sucesso da operação após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacar sua recepção extraordinária. A emissão foi adiada após os ativos de nações em desenvolvimento serem afetados pelas altas taxas de juros dos Estados Unidos e está chegando ao mercado quando os rendimentos dos títulos dos Treasuries, os títulos de dívida americana, começaram a se estabilizar. Essa oferta no mercado também ocorre em um momento em que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometeu em reduzir as emissões de gases de efeito estufa do Brasil e fortalecer os programas de bem-estar social do país. É também o primeiro passo para que o Brasil alcance o nível dos programas de títulos ESG de outros mercados emergentes, como o Chile e o México. A classificação sustentável da oferta visa atrair uma base de investidores ampla, uma medida que permitiu a alguns emissores de títulos colher o chamado, abre aspas, greenium, ou seja, uma mistura aí de green com premium, uma vantagem de preço potencialmente obtida ao tomar dívidas no mercado ESG. Agora falando sobre outra coisa verde, que no caso não são títulos, eu já fiz essa piada no início do podcast, não achei nada mais criativo para iniciar essa notícia, vamos falar sobre a Verde Asset. A Verde Asset é uma gestora de ativos que tem 52,4 bilhões em patrimônio, 44 mil investidores e é a quinta maior gestora do país. Por isso que a gente fala sobre ela. Por que ela é importante? Porque os investidores ficam de olho no que o Luiz Stuhlberger, que é o CEO e fundador da Verde Asset, tem a dizer na sua carta mensal. Toda vez que ele escreve uma cartinha aos cotistas dos fundos geridos pela Verde Asset, o mercado fica de olho para saber o que esse cara está achando que vai acontecer com a economia do país, com o mercado, com a bolsa, com o dólar e com tudo mais que ele fica observando. Isso acontece com algumas pessoas de nomes importantes, digamos assim, para o mercado, como, por exemplo, nos Estados Unidos, o Warren Buffett, que é considerado o guru dos mercados financeiros. Tudo que o Buffett fala é seguido atentamente pelos mercados. E aqui no Brasil, Luiz Stuhlberger é uma dessas personagens. Diz a Verde Asset na sua cartinha que a maior volatilidade dos mercados no último mês, causadas pelas fortes altas na curva de juros americana e pelo fiscal no âmbito doméstico, teve impactos em todas as classes de ativos. Na Bolsa, por exemplo, a mudança no mercado levou à queda de 2,93% do Ibovespa. O cenário de maior cautela, contudo, contribuiu para algumas oportunidades, em especial na renda fixa.
Em carta aos cotistas, referente ao desempenho de outubro do Fundo Verde FIC-FIM, que é a sopa de letrinhas para fundos de investimentos em cotas, fundo imobiliário, a Verde Asset escreve que as preocupações do mercado com a meta de déficit público do arcabouço esqueleto fiscal para 2024 gerou oportunidades, levando a um aumento da posição aplicada, à espera de queda das taxas em juros reais no Brasil e redução da parcela de inflação implícita. Parece complicado, mas não é. Basicamente, eles estão apostando em mais quedas de juros, ao mesmo tempo em que a inflação também diminui. A BRF decidiu manter o seu negócio de alimentos para animais de estimação, a BRF Pet, e desistiu do plano de venda da operação após quase 9 meses em busca de um comprador. A BRF agora busca expandir o seu negócio com o aumento da distribuição por meio de canais especializados, além do fortalecimento da sua marca, a busca de sinergias e uma estratégia de expansão via exportações, segundo um comunicado regulatório reportado pela Bloomberg News. A decisão de não prosseguir com a venda pode ser porque a BRF não recebeu ofertas que estejam alinhadas com a sua avaliação-alvo, segundo o analista do Bradesco BBI, Leandro Fontanesi, em uma nota. Isso mostraria, segundo ele, que a empresa está comprometida com a sua disciplina financeira e não precisa liquidar ativos a valuations, ou seja, avaliações, pouco atrativos para levantar dinheiro. As ações da BRF subiram depois do anúncio desta decisão aí de manter a marca BRF Pet. A empresa disse que estava disposta a vender o ativo desde que as condições ideais fossem alcançadas, segundo o diretor financeiro da empresa, Fábio Mariano, em agosto. E você que achou que tinha acabado, notícia bônus pra você. Notícia bônus, muitas pessoas, não sei porque eu fiz o muitas pessoas me perguntando nas redes sociais sobre o Drex, a moeda digital oficial brasileira que deve começar a ser usada no final de 2024 e início de 2025. Pessoas perguntando, mas o que isso faz na minha vida? É o Pix? É um novo Pix? Não é um novo Pix. O que vai mudar na sua vida? Nada. Mentira, pode ser que alguma coisa mude, mas por enquanto não vai mudar nada. Mas se você quer saber um pouco mais do Drex para você poder esbanjar conhecimento por aí, não se preocupe, pois eu fui atrás das informações. Obrigada, Dan Yamamura, sócio da Fuse Capital, por pressionar o dedinho e mandar todos esses conhecimentos via Zap para esta pessoa que vos fala. Eu vou tentar ser bem direto, mas são perguntas que poderiam ser respondidas de uma forma longa, tá? Qual a diferença entre o Drex e o Pix? Eles são completamente diferentes, tá? Eles têm funções muito distintas. O Drex, ele não vai ter funções de pagamento, né? Então, assim, ele é muito mais uma reserva de valor no sentido de moeda, que traz muitas possibilidades por ser em smart contract, tá? Então ele passa a ser uma moeda programável. Então assim, ele tem muito mais funções como instrumento financeiro de investimento e de crédito do que de meios de pagamento. Em relação à digitalização, cartão de crédito, meios tradicionais, isso tudo a gente está falando de meios de pagamento, né? Então assim, por mais que, por exemplo, vamos pegar no caso do cartão de crédito, ele funciona para você adquirir um serviço ou um produto. Porém, por exemplo, você tem a parte de adiantamento de cartão de crédito, né? Então, toda essa parte de financiamento, ela poderia ter a infra substituída por smart contracts de blockchain, né? Então, e o lastro para fazer isso seria através de Drex ou das stables, né? Então, que são moedas que funcionam em uma outra infraestrutura. Então, a gente vai ver isso muito mais correndo por trás, como infra, do que como um produto de dia a dia. Agora acabou, chega de notícias. Você que chegou hoje e quiser interagir aqui conosco do Ouvir no Podcast, é só você pegar o seu tocador do Spotify, rolar o negócio até embaixo e você vai ver as caixinhas de comentário para você poder fazer as suas perguntas ou promover aí a sua loja de velas artesanais, caso seja do seu interesse. Estou brincando. Se quiser fazer, pode fazer, mas mais um espaço mais aí pra gente fazer umas discussões econômicas, né? O Ira comenta aí sobre o barulho de panela de pressão no fundo, já está resolvido o mistério.
da panela de pressão. E o Giovanni joga na nossa cara que após a gente comentar aqui sobre como tristemente não poderemos passar o ano novo em Dubai, já que os preços por lá aumentaram muito, por conta principalmente da especulação imobiliária, o Giovanni fala que droga, vai ter que passar o ano novo na Escócia de novo. Não sei se ele está brincando ou não, mas que legal pra você, Giovanni. Deve ser interessantíssimo passar o ano novo na Escócia. Então, um grande abraço pra todos. Lembrando que amanhã é feriado. E esse podcast aqui, ele se recusa a gravar. Mentira, a gente não grava episódios no feriado. Então, ouvimos, no caso, vocês me ouvem e eu leio vocês na quinta-feira. Até breve.